Então, unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, com a intenção de que nossas palavras possam ser ouvidas na espiritualidade, para que as bênçãos de Deus e de Jesus nesse instante cheguem até nossos lares, envolvendo todos nós em carinho, em paz, em harmonia, pedindo para que essas energias envolvam também o gentil, para que suas palavras sejam entendidas por nossas mentes, sentidas em nossos corações. Pedimos também para que essas mesmas bênçãos envolvam e sejam sentidas por todos aqueles que necessitem desse carinho e dessas forças, dessa esperança que Deus nos proporciona. Que assim seja, que tenhamos uma boa reunião. Mais uma vez, bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente reunidos para tratar de mais um tema. E sem demora, devido ao nosso tempo, eu já vou fazer a projeção do material para a gente começar. Então hoje vamos tratar do assunto fundamentalismo religioso. A primeira coisa que temos que fazer quando tratamos desse tema é derrubar um pouco o nosso preconceito. Aquelas ideias preconcebidas trazidas pela imprensa, às vezes, pelas pessoas mal informadas, que acabam deturpando a realidade e, assim, prejudicando. O islamismo é uma religião que também ensina o amor. Os seus pilares se encontram na fé, na oração, no jejum, na caridade e na peregrinação. Em nenhum lugar você vê aqui escrito a palavra terror, morte ou alguma coisa assim. Os muçulmanos não são os terroristas. Isso é algo que tem que ficar muito para todos nós muito claro. Ser fundamentalista não é ser extremista, não é ser um grupo extremista. Ser fundamentalista não é ser sectarista. O sectarismo é outra coisa. O extremista, sim, é aquela pessoa que se dá à violência, que pratica atos extremos e acaba dessa forma, às vezes, taxando toda uma comunidade que não tem nada a ver com essa ideia. O fundamentalismo é um movimento coletivo, reunindo pessoas que pensam que a sua doutrina é a expressão da mais pura e insofismável verdade e que todas as outras doutrinas que abordam a mesma questão de forma diferente estão no erro. Portanto, ela indica sempre a rigidez e a inflexibilidade de opinião e compreensão. O fundamentalista, assim taxado, é aquela pessoa inflexível, intolerante. E o fundamentalismo não é apenas religioso. Ele pode se encontrar no campo religioso, como estamos estudando hoje, mas também no campo filosófico, científico, político, econômico, porque em todas essas áreas temos pessoas intransigentes,
Em todas essas áreas temos pessoas intolerantes, mostrando desde já para todos nós que o fundamentalismo é uma questão pessoal, é uma questão mal resolvida que existe dentro de nós mesmos. No fundamentalismo religioso, os fundamentalistas nesse campo são aqueles que se mostram mais conservadores e os seguidores literais da doutrina, aqueles que buscam seguir à risca, sem uma interpretação tolerante, as coisas que lhes chegam. O fundamentalismo religioso não trabalhado leva ao fanatismo, que é uma cegueira que nos impede de enxergar tudo mais além daquilo que consideramos fé, crença, que na essência são dogmas que criamos. Os fundamentalistas religiosos podem ser intolerantes em relação a outras religiões, como temos visto, mas também dentro de uma mesma religião, a existência, a criação de grupos que acabam se confrontando. E existem várias correntes fundamentalistas religiosas. No judaísmo, no cristianismo, no islamismo, entre outras. Sempre nos chega pela imprensa a notícia da violência praticada entre grupos em nome da religião. Isso é fundamentalismo. Para adentrarmos um pouco mais o assunto e não ficarmos apenas nessa questão conceitual, busquemos fazer uma breve passagem pela importância da religião em nossas vidas. A religião, segundo Emmanuel no livro O Consolador, religião é o sentimento divino em nós, cujas exteriorizações são sempre o amor nas suas expressões mais sublimes. Portanto, não tem nada a ver com essa ideia de fundamentalismo, de sectarismo, de extremismo. É o amor que deve se manifestar quando falamos em religião. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião ilumina e edifica os sentimentos. Sabemos, portanto, que em determinado momento da nossa caminhada evolutiva, percebendo Deus a necessidade de trabalhar os nossos sentimentos, porque já tinha em nós construído uma base importante para isso, veio a religião. O pensamento reclamava orientação educativa, de modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade que lhe presidia os impulsos. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, imprescindível à assimilação da influência divina, e a atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica. Portanto, observem, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que a religião veio, de fato, nos auxiliar a deixar a influência material, a influência daquele longo período de instinto que passamos, período em que nos preocupávamos com nós mesmos, com a imposição da nossa verdade, da nossa vontade e daquele grupo reduzido que nos acompanhava. Era o egoísmo e o orgulho sendo trabalhado. Quanto mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres,
qual enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Constituiu-se desse modo a raça adâmica, instilando no homem renovadas noções de Deus e da vida. Levantam-se organizações religiosas primordiais. Portanto, observamos que todos nós que estávamos na Terra, sendo preparados para trabalhar o nosso sentimento através da religião, tivemos esse auxílio dos nossos irmãos que vieram de outros planetas auxiliar-nos nessa tarefa. Esses espíritos que sabemos vieram daquela região de Capela, do sistema de Capela, e que vieram somar conosco, trazendo-nos o benefício do que já haviam evoluído. E na questão do sentimento e na questão da religião, eles já tinham uma prática que trouxeram, nos auxiliando. Sabemos que, evidentemente, de início, eles formaram castas, eles formaram grupos que guardavam para si o conhecimento mais aprofundado da religião, as suas práticas religiosas, deixando ao povo apenas alguma coisa que possibilitasse a eles dominar as massas. Esses eram os iniciados de todas as épocas, mas que trouxeram, sim, com o tempo, um grande avanço à humanidade terrena. Depois de longos e porfiados milênios de luta espiritual daqueles que aqui estavam, surgem no mundo como grupos por eles organizados a China histórica e a Índia védica, o Antigo Egito e civilizações outras que se perderam nos abismos das eras, nos quais a religião assume aspecto enobrecido como ciência moral de aperfeiçoamento para mais alta ascensão da mente humana na consciência cósmica. Portanto, observamos que esses povos do passado, que hoje sabemos foram grandiosos na expressão do que sabiam, eles eram esses nossos irmãos espirituais que vieram de outros globos terrestres, de outros planetas, nos auxiliar no nosso caminho de evolução, que formaram esses povos que com tanta grandeza se manifestaram. Sabemos, segundo informações na literatura espírita, que a religião vem sendo trabalhada na humanidade há cerca de 40 mil anos. Mas é apenas nos anos mais recentes que tivemos esse auxílio desses nossos irmãos. E muito mais recente é que tivemos todo esse preparo mais elaborado que hoje nos chega como material de estudo e de aprimoramento. É uma longa caminhada evolutiva que nos trouxe até aqui. No tempo certo, quando o povo já estava mais trabalhado, a população da Terra já havia avançado bastante, vieram as religiões que hoje conhecemos. Os grandes patriarcas do povo hebreu, Abraão, também conhecido como Ibrahim, veio auxiliar-nos nesse processo e são enviados de Deus para essa tarefa. Sabemos que Abraão, o grande profeta relatado no Antigo Testamento, ele foi o pai de mais de uma religião. Por volta de mais ou menos 1800 anos antes de Jesus Cristo, Abraão foi o pai do judaísmo, que decorreu o cristianismo. Jesus falava muito de Abraão. E também do islamismo. Algumas pessoas não sabem disso, mas essas religiões têm o mesmo tronco. Essas religiões têm a mesma origem. Os árabes, né, o Islã, ele entendia que Abraão era descendente dos árabes.
e, portanto, respeitava ali, e em cima deles construíram toda a sua religião, né? Então, todos eles têm em comum o monodeísmo, não à toa, porque Abraão era considerado o amigo de Deus. Abraão é aquele que disseminou a ideia monodeísta. Foi ele que deu todo esse aspecto que hoje delineia essas religiões. Mas sabemos que por todos esses problemas próprios trazidos pelo sentimento religioso, pelas religiões organizadas, hierarquicamente organizadas, como conhecemos nos séculos, Kardec teve todo um receio de dizer que o Espiritismo era uma religião. Segundo Allan Kardec, o Espiritismo não pode ser considerado religião, por não ter culto, casta sacerdotal, cerimônias e privilégios. Todavia, há nele o sentimento nitidamente religioso, quando estabelece um laço moral entre os homens, quando os une como consequência da comunidade de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. Percebam, portanto, que Kardec tinha o medo que o Espiritismo se transformasse em uma religião como as demais já eram, né, hierarquicamente formalizadas, com uma casta, com cultos. E exatamente por isso ele tentava blindar o movimento dessas ideias. Só que sabemos, ainda despreparados como somos nós, os humanos, e se confundindo facilmente com as ideias que nos são expostas, as pessoas logo ficaram em dúvida nessa relação do que é o Espiritismo essencialmente. Kardec queria que ele fosse um movimento filosófico com aspectos religiosos. Essa questão foi tão importante quando debatida de Kardec até 1925, quando, num congresso espírita internacional em Paris, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, defendeu a tese de que o Espiritismo é religião. E a partir de então, essa questão foi abandonada. E o Espiritismo segue o seu caminho de luz, levando a todos os corações esse consolo e esse conhecimento que nos auxilia na nossa caminhada de evolução. Mas todo esse medo, receio de Kardec era exatamente por conhecer a história. E então podemos dizer, existe também um fundamentalismo espírita? Como dissemos, nós ainda nos confundimos muito. Somos ainda seres imperfeitos que temos muito trabalho à frente. E a gente pode se questionar de forma bastante clara e racional a respeito, analisando o movimento espírita atual. Será que sim? A gente pode analisar. Existem espíritas, conhecemos alguém assim, rígidos, inflexíveis na defesa da sua opinião sobre diversos temas espíritos cristãos? Será que existem essas pessoas? Existem espíritas conservadores e literais seguidores da codificação que não aceitam nenhuma atualização, mesmo que vinda por espíritos e médiuns respeitáveis? Sabemos que sim, né? Porque vamos falar disso a respeito, mas sabemos que o movimento espírita ele evolui junto com o nosso conhecimento. E conforme nos foi mostrado até por Cristo Jesus, muita luz ofusca
Então, o conhecimento vem de acordo com a nossa capacidade de assimilar esse conhecimento. E é exatamente por isso que a verdade, para nós hoje, ela é extremamente parcial, porque é totalmente dependente do quanto já sabemos da realidade que nos rodeia. Por isso, não podemos nos apegar a pontos de vista pessoais e entender que não existe verdade fora disso, porque estamos evoluindo e amanhã talvez a nossa verdade seja diferente da verdade que hoje defendemos. Por isso temos que ser abertos com os cuidados que o Espiritismo nos permite. Mas existem sim essas pessoas que chegam ao ponto de expulsar do grupo espírita a que pertencem pessoas que não pensam como eles. Chegando ao ponto, expulsar é uma palavra forte, né? No movimento a gente vê convidado a se retirar, mas infelizmente ainda existe isso, né? Pessoas que se acham donas da verdade. A pureza doutrinária, essa obra trazida por Arilex, a doutrina espírita, como eu disse, ela é dinâmica e evolui juntamente com o conhecimento humano. E a gente deve tomar bastante cuidado com a estagnação, parar. A gente deve tomar cuidado para não perder a oportunidade de crescimento pessoal. O Espiritismo esteve presente em todos os tempos e doutrinas, porque é a verdade. Hoje vemos, surpresos, que alguns povos antigos, daqueles mesmos a que nos referimos antes, eles já tinham um conhecimento espiritual muito mais aprofundado do que esse que temos hoje. E estudando a filosofia desses povos, a doutrina deles, a gente observa coincidências com o que estudamos no movimento espírita atual, mostrando que a verdade se expressa em diferentes meios. E tudo é a verdade, e tudo deve ser analisado, tudo deve ser por nós pensado com aquela ideia de que dos cuidados de não aceitar tudo como verdade imutável. Porque quem pode garantir que eu estou certo a respeito de tudo? Então eu tenho que ouvir o próximo, ouvir os seus pontos de vista, como Allan Kardec fazia, né? Como ele fazia, analisar, e sabemos algumas obras de Kardec, ele analisa ponto a ponto as ideias, às vezes opostas, trazidas por aqueles que conversavam com ele. Então, no movimento espírita, ninguém nega o valor da ideia da pureza doutrinária. Devemos, sim, tomar o cuidado de defender os princípios da doutrina espírita. E como sabemos, o próprio Emmanuel, quando se apresentou para para Chico Xavier, o próprio Emmanuel disse que quando ele falasse alguma coisa que estivesse contrário a Kardec, que Chico Xavier ficasse com Kardec. Por quê? Porque Allan Kardec, a codificação espírita é a nossa base. E nós devemos ter essa base muito forte. Mas a gente não pode negar que, a partir dessa base, a gente tem que evoluir. A partir dessa base, nós temos que avançar no nosso estudo, compreensão dessa realidade que nos rodeia. Porque os próprios espíritos que se manifestaram na codificação deram esse aspecto de evolução à doutrina espírita. E a gente observa no meio espírita alguns pontos que a própria ciência já está, né, identificando e concluindo, e se a gente se apega a esse ponto de não aceitar o novo,
a gente acaba sendo fundamentalista espírita, porque se apega a um ponto que já avançou, se apega a um ponto que a gente deve analisar com mais cuidado. Portanto, para não errarmos dentro do movimento espírita, nos apeguemos a Kardec, mas aceitemos a nossa análise, outros pontos de vista. Analisemos, pensemos a respeito. Nada nos é impedido a análise e reflexão, porque, como disse, a verdade vem de todos os lugares. A verdade, se a gente pensar que só o espírita tem a verdade, a gente está sendo fundamentalista. Paulo de Tarso disse numa das suas cartas: examinai tudo e retende o bem. E por isso vemos que temos essa necessidade para fugir dessa ideia de estagnação, para fugir dessa ideia de sectarismo, de fundamentalismo. A gente temos que nos abrir, temos que avançar, evoluir e permitir que tudo o que nos chega clareie a nossa mente. Não é abandonar a codificação espírita, que, como disse, é a nossa base. Sempre tomamos o cuidado de, em tudo que falamos, trazer a fonte na codificação espírita, né? Trazer a indicação de onde foi tirado isso na codificação espírita. Porque o espiritismo, hoje considerado movimento, ele tem que ter os seus princípios. Mas um desses princípios é não criar dogmas. Um desses princípios é não criar cultos. E, às vezes, sem nos apercebermos, em nome dessa pureza doutrinária, a gente cria um dogma. Sabemos que nessa obra, né, do Arilex, ele traz um capítulo todo no exemplo falando sobre as novidades, né, das religiões orientais, dizendo que não devemos, né, estudar essa parte. As novidades trazidas no exemplo pela obra de Ramatiz, dizendo que não devemos estudar. É interessante que a obra menciona que na questão do Ramatiz, né, Arilex era totalmente contrário, e quem o conheceu sabe que ele era intransigente na defesa dos seus pontos de vista, e uma pessoa de excepcional caráter, que trabalhou por mais de 60 anos na doutrina espírita, em nome da doutrina espírita, mas ele se apegava ferrenhamente em defender os princípios que ele considerava verdadeiros. E então ele traz um capítulo nessa obra dizendo que a gente não deve estudar Ramatiz, o que ele chama de pseudo-sábio, né? Espírito pseudo-sábio. E no final desse capítulo ele traz uma análise que foi criada uma comissão para estudar esse ponto, e nisso eles chegaram à conclusão que, de fato, Ramatiz trazia alguns conceitos que não se ajustavam na doutrina espírita e, portanto, deviam ser colocados de lado, e que as pessoas que estariam autorizadas a estudar Ramatiz seriam aquelas que já tivessem um conhecimento da doutrina suficiente para não criar uma ideia ilusória, né? Então percebam que, né, eu tive a oportunidade de estudar Ramatiz, né, as obras de filosofia do Ramatiz, e tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa ali que a gente observa, tem base na doutrina espírita, com toda certeza, né? Mas eles puxam por esse lado dessas ideias, para eles, exóticas demais. Quando a gente acha algo estranho, quando a gente acha, no nosso trabalho de análise e reflexão, no estudo da doutrina, no estudo de todas essas obras que são interessantíssimas, que trazem muitas coisas boas, quando a gente encontra alguma coisa
que atualmente não encaixa naquilo que a gente já estudou da doutrina espírita, deixemos de lado, sabe? Deixa ali guardadinho aquilo, que o tempo vai dizer se aquilo traz algo de verdade ou não. De fato, não vamos sair por aí falando coisas sem ter certeza, mas não deixar de analisar. Porque em muitos romances que não tem nada de natureza espiritualista, não é, né, considerado espírita, a gente encontra grandes verdades, porque sabemos que a mediunidade está em tudo, né, e o conhecimento espírita se manifesta em todas as vertentes. Tá? Então, que a gente possa, de fato, nessa análise e trabalho nosso, não desprezar essas oportunidades de absorver conhecimento. E tudo aquilo que a gente acha que é estranho, exótico, não se encaixa muito bem, deixa aqui de lado. O tempo vai nos trazer as condições necessárias para, pegando aquilo de novo, analisar com conhecimento e saber se aquilo tem algo de verdade mesmo ou não, tá? Mas, como eu disse, hoje a gente não pode desprezar nada, porque somos ainda seres em evolução. A gente não tem ainda o conhecimento que para analisar tudo com imparcialidade, né? Jesus sabia de tudo isso, porque Jesus nos conhecia muito bem. Então ele disse: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a mãe, e a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Vejam como essa ideia se encaixa na ideia que estamos tratando de fundamentalismo, de sectarismo, de fanatismo. Porque, de fato, não apenas a religião, mas a política, hoje vemos isso muito intensamente, separa as famílias, separa os amigos, que se confrontam como se fossem inimigos. E é ainda a questão da intolerância que existe em nós. E às vezes é um exercício que todos nós devemos fazer, porque às vezes a gente acha que não, mas isso está lá no na nossa intimidade, só esperando o momento de aparecer. E quando somos confrontados numa ideia exposta, num ponto de vista falado, a gente logo se perturba e deixa transparecer esse lance da nossa imperfeição ainda existente em nós. Jesus sabia que teríamos que passar por essa prova difícil. E é por isso que ele disse: eu sei que eu vim trazer fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse em chamas, disse Jesus, porque ele sabia que, sendo algo que existia dentro de nós, numa hora ou noutra isso tinha que aparecer para ser trabalhado. Esse monstro que ruge dentro de nós, uma hora tinha que se mostrar, porque sem se mostrar, não temos como combatê-lo. Então Jesus disse que tinha pressa que isso acontecesse logo, porque o quanto antes acontecer, antes vai passar. E Jesus tinha pressa pelo nosso bem. Então, como ele sabia que era algo inevitável, ele dizia que gostaria que isso já tivesse passando, que isso já tivesse, né, de fato, sendo superado por todos nós. Mas sabemos hoje que da data em que foi falado isso, 2000 anos se passaram e a grande maioria de nós ainda teima em deixar esse seu aspecto de inferioridade, essa mostra do quanto ainda estamos próximo dos nossos instintos e, às vezes, distanciados daquela ideia amorosa que Jesus veio pregar no mundo.
Tudo baseado, sim, no nosso orgulho e no nosso egoísmo, que, como os espíritos dizem, representam a chaga da humanidade e ainda corrói as nossas entranhas, ainda existe dentro de nós e necessita ser trabalhado. Ser trabalhado como? Através da religião. A atividade religiosa que nasce como instituto de higiene da nossa alma, depurando as nossas imperfeições, mas não aquela religião praticada no estreito tempo, às vezes, de 50 minutos, em que estamos numa casa espírita. A religião manifestada no nosso dia a dia, no contato com os nossos irmãos, o próximo, que é todo aquele que se aproxima de nós, por motivo que seja. É no nosso dia a dia que temos que trabalhar esses sentimentos que nos aproximam dos seres inferiores, demonstrando o que a religião nos pede: amor, respeito, tolerância. Sabemos que Jesus vem nos ensinar a religião cósmica do amor. Todos os seus ensinos são de forma a trabalhar os nossos sentimentos para que cheguemos à compreensão irrestrita do amor cósmico, do amor universal. Jesus nos deu todos esses ensinos para a nossa análise e reflexão. Quem compreendeu um pouco do Evangelho não pode ser intolerante. Quem já compreendeu um pouco do Evangelho não pode ser fundamentalista, porque o Evangelho nos motiva a sermos melhores dia a dia. Jesus disse: sede logo perfeitos. E ele coloca em nós a sua confiança porque sabe do nosso potencial. Mas, para tanto, temos que desatar esses nós que nos prendem ainda a esse passado não tão distante. Temos que deixar de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para nos apegar ao sentimento mais sublime, que é o amor ao próximo. A gente, todos temos esse trabalho importante a fazer, porque sabemos que Jesus veio ensinar a lei do amor. Paulo de Tarso, sabendo da dificuldade nossa na compreensão dessa lei maior que rege todo o universo, nos ensinou uma outra, quando disse: irmãos, tolerai-vos uns aos outros. Porque é somente a tolerância, a prática sincera da tolerância entre nós, que nos conduzirá à prática do respeito entre nós. Irmãos, respeitai-vos uns aos outros. E é somente a prática do respeito e tolerância que nos levará um dia à prática sincera do amor. É somente respeitando o nosso próximo que conseguiremos amá-lo. Portanto, que todos nós possamos refletir a respeito desses pequenos comentários, né, a respeito do tema, para lembrar que o fundamentalismo é um problema atual e crescente. Parece que, novamente, isso nasceu, reacendeu nas pessoas. E as pessoas passam agora a serem mais intolerantes umas com as outras. Não somente no aspecto religioso, mas hoje vemos nesse aspecto da opinião política, nesse aspecto em tantas situações, dentro da casa espírita mesmo, intolerância uns com os outros. Isso é contrário a tudo o que aprendemos, isso é contrário a tudo o que estamos tentando fazer, e, portanto, deve ser por nós combatido, não no outro, em nós mesmos. Porque eu não sou responsável pelo outro, eu sou responsável por mim. E a mudança começa em mim. Portanto, que possamos
analisar esses pontos, refletir com calma e agir como verdadeiros cristãos. Jesus sabe da nossa imperfeição, mas nos pede atitude, atitude de mudar, atitude de melhorar sempre. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ajude a refletir sobre tudo isso, possibilitando para todos nós deixarmos de uma vez por todas esse peso que é a imperfeição da intolerância, esse peso inútil que a gente carrega e só nos faz mal, porque nos cega a visão e nos dificulta os passos. Que possamos de uma vez por todas, confiando em Jesus, dar a Ele as nossas vidas e começarmos a, de fato, sermos verdadeiros cristãos no dia a dia, como eu disse, não só dentro da casa espírita, no dia a dia. Daí a coisa muda e daí, com toda certeza, seremos admitidos a esse mundo novo de regeneração que abre as portas para todos nós. Muito obrigado a todos pela atenção e podemos seguir aí. Eu não sei se vai ter tempo para pergunta, algo assim. Eu estou exatamente no tempo que o Eduardo me passou. Então, Possível, eu acho que não... Se quiser abrir um espacinho para isso, é possível, sim. Ainda tem alguns minutos. Então, se alguém quiser algum comentário, alguma dúvida, temos alguns minutos. Bom dia, Gentil. Oi, bom dia. Primeiramente, parabéns aí, obrigado, né, pela excepcional explanação aí que você nos deu. E eu acho que você trouxe pontos que são extremamente importantes. Quando você fala, né, faz aquele questionamento se existe fundamentalismo no espiritismo, eu acho que existe não só no espiritismo, mas em todas as religiões. E você colocou uma coisa muito importante, né, aquela questão de acabar sendo expulso ou convidado a se retirar, mas eu acrescentaria um ponto que seria aquele expurgo, entre aspas, natural que acaba acontecendo, né? Eu vou citar o meu caso, quando eu era católico e acabei me afastando da religião justamente por isso, porque algumas pessoas colocavam as coisas de uma forma impositiva e defendiam aquilo e não aceitavam a discussão, né? E a gente acaba se distanciando, se afastando, se auto-excluindo, e eu acho que isso é para a religião, para a doutrina, no caso, trazendo para o espiritismo, é pior do que os outros dois, do expulsar ou convidar a se retirar. Isso acontece de uma forma velada e as pessoas não percebem e continuam praticando esse fundamentalismo dentro da casa espírita. E as pessoas que saem acabam não se manifestando, dizendo por que saiu, por que aconteceu, e é uma coisa que a gente precisa estar atento, né? Com certeza. A pessoa prega com os lábios o amor, mas pratica a violência, né? Porque é uma violência velada, né? Muito bom. Alguém mais? Eu acredito que a gente já então possa dar prosseguimento, né? Então vamos nos preparar. Bom dia primeiro. Vamos nos preparando para fazer a nossa vibração, um momento tão importante para todos nós, mas também importante para o nosso mundo, para o nosso planeta, porque o nosso pensamento irradia energias, né? Então vamos sentando comodamente, vamos fechando os nossos olhos materiais, vamos nos unindo às forças positivas e amorosas que vêm do universo socorrer o nosso planeta Terra. Sentindo essas energias, envolvendo a fauna, a flora, as águas e o ar, e renovando-os. Vamos sentindo essas energias chegando até os governantes, para que propiciem o bem, tomando as melhores decisões em prol da humanidade. Que os hospitais sejam acolhidos e que cada leito seja amparado
Assim também os trabalhadores da área da saúde, os médicos, seus familiares, que os lares se abram suas portas para que o Evangelho do Mestre penetre em seus corações para torná-los felizes. Assim também as crianças sejam protegidas e amadas por seus pais, sempre as encaminhando para o bem. Que os jovens se animem para o estudo e também se vinculem à religiosidade. Os orfanatos, as casas de repouso, os moradores de rua e presídios recebam um abraço carregado de afeto. Que essa energia toque especialmente o caderno virtual onde se encontram os nomes de todos os assistidos em assistência espiritual da nossa casa espírita. E assim, coloquem um medicamento na água de cada um de nós, para que durante a semana possamos estar em contato com o bem e nos ajudando a enfrentar as nossas dificuldades. Vibremos pela assistência social e todos os envolvidos, os trabalhadores, colaboradores e assistidos, numa energia de amor. Pelos desempregados que tenham força e esperança de dias melhores. Vibremos luz em favor de todos que trabalham na produção das vacinas. Vibremos pelos nossos lares, Jesus entrando em nossos lares e renovando nossas esperanças. Vibremos por nós, para que enfrentemos nossas dificuldades com muito amor, nos compreendendo, nos aceitando e assim crescendo em amor. E vamos assim, com esse pensamento, vamos sentindo os nossos lares cheios de energia. Imaginemos uma flor, a que mais gostamos. Vamos colocando essa flor, essa energia nos nossos lares, para que elas possam irradiar paz, alegria, transmitir para nós tudo que é de bom nelas. E vamos assim, nesse clima de harmonia e serenidade, sentindo os irmãos se aproximando para nos aplicar o passe. Muita luz. Que assim seja. Bom, vamos então à nossa prece de agradecimento, unindo ainda os nossos corações, agradecendo por essa manhã que juntos pudemos vibrar por todos que estão necessitados e que pudemos também alimentar o nosso intelecto. Agradecendo, então, vamos pedindo a esta espiritualidade que possamos dividir com todos os necessitados tudo que aqui recebemos hoje. Que assim seja. Boa semana a todos, viu? Obrigado. Gente, obrigada, viu? Muito bom o seu estudo aí, viu? Obrigado. Boa semana a todos. Até Boa semana a todos. Tchau. Obrigado, Gentil. Bom domingo. Muito bom. Semana que vem tem, Edu? Semana que vem é Páscoa ou não? É Páscoa. Ah, é verdade. Tem que ver se vai ter. Preciso ver na agenda aqui. Ô, Eduardo, faz um brinde, um ovo de Páscoa para nós. Surpresa. Faz. Um abraço a todos. E até. Abraço. Comunica lá no grupo, tá? Tá legal. Tchau. Tchau.